Paula, boa noite, como está? Olá, António, boa noite, como está? Bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui em direto comigo hoje, a debater esta questão que tanto nos interessa, a mim também, comecei a interessar-me bastante por este tema, não é? E a Paula, pelos vídeos também, parece que também, digamos, fez uma ligeira, provavelmente uma grande transformação na sua vida e, enfim, e a forma como passou a ver o mundo. Por onde é que vamos começar? Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Tenho muito prazer em participar no Café Duplo e, sobretudo, em partilhar estas experiências que apliquei através da física quântica. Eu sou uma apaixonada por estes conteúdos. Para mim, isto é tudo muito fascinante e perceber que ainda vai ser revelado e compreendido por nós. Mas também tenho muita consciência que nós já temos em mãos princípios que, compreendidos e aplicados, eles realmente podem mesmo mudar a nossa vida. E não é a banha da cobra, não é magia, são coisas reais. E é isso que eu me disponho a partilhar convosco. O meu objetivo é divulgar este conhecimento através das minhas experiências, porque faz mais sentido dizer como se fez, o que é que se percebeu, o que é que se viu, o que é que se sentiu. Os benefícios que eu obtive através da aplicação deste conhecimento foram enormes, transformou completamente a minha vida, a minha visão do mundo, e por isso quero mesmo partilhar para que cada um possa conhecer e aplicar e tirar as suas próprias conclusões. Meu nome é Paula Coelho, eu sou licenciada em Educação, sou mãe de 2 filhos lindíssimos, tenho uma neta encantadora que é Eva, e eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender, gosto muito de comunicar e de partilhar o que aprendo. O meu objetivo deste estudo é realmente perceber como é que a consciência funciona neste mundo da matéria. Sempre procurei o conhecimento para responder a perguntas: quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, para onde é que eu vou. Ora, aí está uma questão muito importante que eu normalmente costumo colocá-la ao fim, mas já que estamos com a mão na massa, não é? Para si, quem é que somos e de onde vimos e para onde vamos? Pronto, quem sou, nós somos uma gotinha desse oceano, dessa consciência, dessa inteligência pura, que nos individualizamos e que estamos aqui não para sofrer, não para que as coisas corram mal, para sermos felizes, para termos alegria e para ganharmos experiência. E é isso que se pode, digamos, encontrar ou maximizar através da física quântica, Paulo? Sem dúvida alguma, mas sem dúvida alguma. É que para mim não há dúvida nenhuma. E não foi uma coisa que eu estudei, foi uma coisa que eu pratiquei na minha vida, em momentos muito difíceis da minha vida e saí de lá. Não foi uma coisa que eu li, ao máximo, que bom. Eu pratiquei, eu pratico. Não é uma coisa que é imaginação minha. Ela muda, ela altera, desde que queira perceber o conhecimento e queira aplicar estes princípios, pois se nada fizer, nada vai acontecer, sem dúvida alguma. A física quântica fala-se muito de que criamos a nossa realidade, da vontade que temos, do querer é poder. No entanto, Paulo, como é que começou a despertar, digamos, para esta questão da física quântica? Pronto, eu já tinha uma sede de conhecimento, porque já me perguntava o que é que estava aqui a fazer, não é? Então o meu primeiro contacto foi com a astrologia, depois com cursos de milagres, a Luísa Hay. Portanto, eu andei a rondar tudo. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu tinha que encontrar essa resposta. Mas realmente a física quântica entrou na minha vida num período em que foi muito marcado pelo sofrimento e pela solidão. Porque 3 áreas muito importantes na minha vida, 3 áreas que me davam um suporte emocional muito grande, elas ficaram totalmente desequilibradas. Eu zanguei-me com a minha família, terminei um relacionamento afetivo e o ambiente do meu emprego, que eu adorava e amava trabalhar com os meninos,
mas um ambiente que à volta de tudo aquilo, portanto, a minha relação com as minhas colegas e com o meu chefe era insuportável. Portanto, eu juntei estas 3 áreas, desequilibrei estas 3 áreas num momento da minha vida. Paula, eu posso perguntar-lhe há quanto tempo, mais ou menos? Há 5 anos. 5 anos. Uhum. Ok. Isto para nos tentarmos localizar um pouco, digamos. Há cerca de 5 anos. Então comecei a entrar numa zona de pensamentos e de sentimentos muito negativos. Eu sentia raiva, eu sentia revolta, eu sentia vingança. Eu tentava sair dali com o conhecimento que tinha de outros cursos que eu frequentava, mas eu não conseguia sair. Eu fazia curso e melhorava e um pouco depois eu continuava novamente com um grande mal-estar dentro de mim. Eu estava 24 horas a remexer naqueles acontecimentos. O que é que o outro disse, o que é que o outro fez, o que é que eu devia ter feito, o que é que eu não devia ter feito. Eu tinha uma mente compulsiva. Eu fazia filmes. Eu não tinha paz. E depois vão ver o que é que a física quântica veio fazer em mim. Eu não fui para igrejas rezar, eu não fiz nada disso. Eu só apliquei, eu só percebi o que é que estava a passar comigo. Então, eu só não fiquei com depressão, porque como tenho uma força muito grande em mim, não podia estar na cama, não podia estar com a depressão. Embora esta minha força, ela era conduzida muito com as frequências negativas que eu estava a viver naquele momento. Ora bem, naquela altura, eu criei um inferno na minha vida. Se existe inferno, ele é criado por nós e é dentro da nossa mente. Aquilo era tudo muito intenso, eu não sabia como é que saía daquilo. Eu só quando dormia é que eu descansava um bocadinho, porque durante o dia era 24 horas a pensar naqueles problemas todos. Ora bem, encontrei o professor Hélio Couto, através da internet, foi no Brasil, e a minha abordagem com este conhecimento com a física quântica foi através dele. O professor Hélio Couto, primeiro vou agradecer, o professor Hélio Couto, nunca vai ouvir, mas se ouvir, obrigada por tudo aquilo que me ensinou e continuei a ensinar. Então, nessa altura... Eu creio inclusive que há alguns vídeos do professor que está. Sim, muito interessantes e recomendo. No YouTube. E recomendo, seriamente. Então veja o que é que me aconteceu. Na altura, este conhecimento era muito difícil para mim. Eu mentalmente, eu não o percebia. Mas eu sentia muito, portanto, eu estava naquele mal-estar. Eu quando ouvia o professor Hélio Couto a falar, eu sentia muito bem. Paula, portanto, eu ouvia os vídeos. Posso tentar fazer aqui, digamos, estou a tentar acompanhar o seu raciocínio. Vamos ver. Digamos que a sua vida, de um momento para o outro, começou a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, digamos... Eu não conseguia suportar aquilo, exatamente, era isso mesmo. Ou seja, as áreas da minha vida estavam... Ou seja, de repente, problemas, digamos, com o relacionamento amoroso que tinha, com o trabalho, etc. E, digamos, de uma hora para a outra, a Paula viu-se num rodopio, vá lá, de acontecimentos e não conseguia ver... Sem chão, completamente. O que eu sentia era sofrimento e abandono, era o que eu sentia. Ou seja, sentiu necessidade de compreender o porquê disso tudo. O porquê disso tudo e também de se livrar disso tudo, é isso? Sem dúvida alguma, de trabalhar isto. Eu na altura não sabia se estava aqui para sofrer ou não, mas tenho consciência que ninguém está aqui para sofrer. Só que tomamos caminhos que nos levam ao sofrimento, mas existem outros caminhos onde há o amor, onde há a gratidão, onde há a alegria. Mas o ponto onde eu quero tentar chegar aqui é: o sofrimento fez com que a Paula procurasse outros, ou seja, sem dúvida, e agradeço muito, sim. Ou seja, que a Paula fizesse coisas, ou seja, que mudasse um pouco as suas atitudes também, e não estar à espera que o mundo se adaptasse à Paula, é isso? Exatamente. Portanto, isto foi uma bênção que me aconteceu, não é? Este sofrimento todo, eu hoje reconheço que foi o melhor para mim, porque me fez chegar aqui onde eu estou e onde eu vou chegar, porque isto não para, nunca para. Pois, eu ouvi os vídeos.
sem conta e tentava tirar notas. Eu queria entender aquele conhecimento, a física quântica. Eu passei muitas horas, muitos dias a ouvir a mesma coisa para perceber o conteúdo, porque eu não conseguia. Eu não dominava este tipo de linguagem. A mente não tinha estas representações. O átomo, a não localidade, a vibração, o campo quântico, o colapso da onda. Eu ouvia falar isso, mas eu depois não conseguia fazer a ligação mental que me permitisse fazer uma aprendizagem para eu poder... Eu achava aquilo bonito, só que eu não entendia. E no início, realmente isto aconteceu. E eu só não abandonei este conhecimento por duas razões. Uma delas era porque eu se sentia muito bem emocionalmente. Ou seja, eu estava no maior vazio, no maior sofrimento, e aquele conteúdo, emocionalmente, eu fazia-me sentir bem. E depois, porque eu encontrei naquele conhecimento uma coisa que era uma inteligência, aquilo fazia-me tudo sentido, só que eu não percebia. Eu não sei se vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer. Eu achava aquilo lindo, maravilhoso, só que eu não conseguia. Ok, agora ouvi isto, não é? Agora vou formar um conceito e agora vou pôr isto na minha vida. Eu não conseguia fazer isto. Eu estou a entender que de repente se começou a fazer luz, mas para que se começasse a fazer luz, digamos, qual foi o pormenor ou o fio condutor que, digamos, que despertou a sua atenção? É isso que eu vou contar. Ok. Exatamente. Então eu precisava, não é? Eu precisava de acessar aquele... Eu vou aproveitar esta brecha para lançar já o primeiro bloco comercial. Paula, estávamos a falar então desse clique que houve na física quântica. E então eu comecei a procurar informação, a ler livros, continuei a frequentar os áudios do professor Hélio, mas eu inscrevi-me em cursos com a Eliana Orives e com o professor Horácio Frazão, exatamente para iniciar, não é, um curso para perceber uma série de coisas. E foi aí... Mas esse curso, digamos, online na internet? Exatamente, sim, durante 3 meses, outros durante 1 ano, depende. Ok. Então, foi exatamente... Só por curiosidade, isso tem custos? Sim. Sim. Quer dar-nos uma ideia, já agora, porque isso pode interessar. Não sei, não me lembro. Já foi há 6 anos, 5 anos, não me lembro. Okay. Então, foi nessa altura, quando eu comecei a iniciar a perceber o que é que a inteligência daquele conhecimento, eu percebi que eu não percebia o conteúdo por uma razão, que é o que se passa com muitas pessoas também. Não é que não percebam, não querem admitir que isto é verdade ou não querem pensar que isto poderá ser verdade. Porquê? Porque eu tinha preconceitos. Eu tinha crenças que não me deixavam assimilar este conhecimento. E que preconceitos eram esses? É isso que eu estou a dizer. Okay. Então, eu era vítima. Eu sentia-me vítima daquela situação. Recordo que eu contei que eu passava o tempo todo a dizer que ele fez-me isto e aquilo. Portanto, eu sentia-me vítima. Então, se eu sou vítima, na minha cabeça alguma vez é possível eu criar a minha realidade? Aquilo é um conceito, não se compreende. Então, como eu sinto-me mal, criei aquele sofrimento todo, eu vou criar a minha realidade. Portanto, isto impedia-me de eu entrar a fundo no conhecimento. Por exemplo, eu era muito apegada e era muito controladora. Eu tinha que confiar e entregar. Quer dizer, não dava. Foi quando eu percebi que ou eu retirava estes preconceitos, estas crenças, ou então eu não mudava nada e não aprendia nada. Não aprendia absolutamente nada. Então foi quando eu entendi uma coisa lindíssima, que para mim foi o começo de tudo. E quando eu comecei a perceber o que vos vou contar, tudo se fez luz. Ainda nada mudou, atenção, o caminho ainda é muito grande. Então, quando eu entendi que tudo era feito de átomos, que tudo é energia, que tudo vibra, que tudo tem o seu campo quântico, que nós temos um campo eletromagnético que contém as nossas vibrações. E o que é que são essas vibrações? O que é isso?
As vibrações são tudo o que nós ouvimos, tudo o que nós sentimos, tudo o que reclamamos, tudo o que julgamos. Quer dizer, são as nossas experiências todas, as nossas memórias, as nossas crenças. Estão ali naquele campo, desde o nosso nascimento. Repare, o lixo, se elas são negativas, que nós não temos. E essas vibrações, elas comunicam de uma forma invisível com pessoas, com locais e com coisas. Eu, antes de abrir a boca, esta energia já está a comunicar com as outras pessoas. As vibrações, isto é física quântica, comprova, hein? Atenção, isto não é imaginação nem dos cursos nem da minha cabeça, isto está comprovado pelos experimentos. As vibrações entram em ressonância onde elas são compatíveis, ou seja, elas têm o mesmo tipo de frequência, porque se assim não for, elas não entram em ressonância. Por exemplo, se eu tiver raiva, não é? E se o António tiver raiva, nós vamos entrar os dois em ressonância. E eu digo assim, o António é uma pessoa cheia de raiva. E o António diz, a Paula tem medo da raiva. Não, a raiva está em mim. Mas essas duas pessoas que estão, digamos, com esse sentimento de raiva, digamos, entram em sintonia. Entram, as vibrações, há uma vibração, a vibração tem a frequência, uma frequência negativa, uma frequência positiva. E elas são compatíveis, elas entram em ressonância. Eu só sinto a vibração do outro quando eu tenho a mesma vibração. Aquilo é tipo um espelho, nós somos energia. E o que eu sinto dentro de mim aparece fora de mim. E a vibração do outro é apenas e só, e eu julgo e reclamo, e eu fiz isto muitas vezes, é apenas o gatilho para despertar as vibrações que estão dentro de mim de uma forma inconsciente que eu não sei. E a maioria das minhas vibrações, elas foram formadas com informação do inconsciente, porque até aos 6 anos de idade nós não temos a mente consciente. Só a mente inconsciente é que está a funcionar. A psicologia prova isto. Esta mente não distingue o real do irreal. É por isso que as criancinhas acreditam no Pai Natal, na fadinha dos dentes. Esta mente, enquanto pequeninos, aceita as coisas como elas são e registra a informação. Eu vou dar exemplos. Enquanto criança, se eu ouço a minha mãe, está sempre a queixar que tem pouco dinheiro. O dinheiro é difícil. O dinheiro não dá para nada. A criança registra na sua mente inconsciente que é difícil ter dinheiro. E quando cresce, se não limpa a crença, é claro que aquela crença pode ser ampliada, não é? E depois ficam aqueles traumas, aquelas coisas muito difíceis de nós tirarmos, de limparmos. Mas imaginemos, a criança tem essa crença, ela começa a crescer, a criança e todos nós. Nós fomos formatados, digamos, não é? Com este tipo de crenças. Que as coisas são difíceis, que não há dinheiro. Ok. Então, a criança cresce, fica adulta e quer ter dinheiro. E o consciente dela diz assim, eu vou ter dinheiro porque eu sou bom nisto. Mas o que está a vibrar dentro dele, naquele campezinho, é que o dinheiro é difícil. Só que, António, 12% é o nosso consciente, 88% é o nosso inconsciente. Quem é que você acha que vai ganhar esta decisão? É aquele que diz que é difícil ganhar dinheiro. E não é difícil ganhar dinheiro? Não é? Não, António, não é. Isso é uma mentira que nos contaram. Não é. Não é difícil. Eu já lá vou, quer dizer, não sei, sei algumas coisas. Sei criar. Eu acredito, eu aceito que já lá vá, mas como deve calcular, está, digamos, a mandar uma frase assim... Não é difícil criar dinheiro, António. Digo-lhe com toda a convicção e certeza. Não é. Depende daquilo que tem registado dentro de si. Vou continuar. Okay, sim. A mente registra estes sentimentos de pobreza e de escassez, não é? Pois ganhar dinheiro vai ser difícil. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, os meus pais discutiam, não é verdade, mas os meus pais discutem constantemente. Não é?
e a mente pode registrar este tipo de informação. O amor entre um homem e a mulher é igual a dor e conflito. As relações entre um homem e uma mulher são complicadas. Se ele vir constantemente os pais a terem este tipo de atitudes, a vibração, aquilo que ele registrou lá, vai aumentar. Chega adulto, quer uma companheira, como todos nós queremos, a nossa alma gêmea, e as coisas não dão certo. Não dão certo porque eu tenho que limpar estas crenças que tenho dentro de mim. Porque eu, quando estou a formular um desejo, e não preciso estar a meditar, porque eu, quando estou a conversar, os meus pensamentos é uma ferramenta criadora também. O que acontece, eu não consigo realizar isso porque existe um inconsciente que tem que ser analisado e tem que ser limpo, e é fácil limpar isso. Também já vou dizer como é que eu fiz, pronto. E muita informação que nós temos de forma inconsciente foi criada assim. E é por isso, quando desejamos algo ou sonhamos, o consciente diz: sim senhor, tu queres, sim senhor, mas o inconsciente, e quantas vezes, e quem nos está a ouvir, se calhar identifica-se com isso, tu não consegues, isso não é para ti, tu não podes. E se, por exemplo, estou-me a lembrar de uma coisa, se passar um caminhão cheio de flores, vamos ver este cenário. Eu gostava tanto de passar esta informação, porque foi onde eu também tive muita dificuldade. Foi por isso que eu estudei muito esta parte das vibrações. Passa um caminhão cheio de flores. As flores, eu posso pensar, aquele caminhão vai para uma festa, ou então vai para um funeral. Porque repare, se a minha avó comprava flores para pôr na campa do meu avô e ia para lá sempre chorosa, eu posso associar as flores à tristeza e registar essa informação negativa. E quando vejo um caminhão, eu acho que é para o funeral. Mas repare, se a minha mãe decorar o espaço do meu aniversário com flores, eu posso associar as flores, isto é um exemplo que eu estou a dar, a alegria. Então eu registro em mim uma informação positiva sobre aquele objeto. Mas qualquer que seja a sua posição perante o objeto de tristeza ou de alegria, não deixa de ser uma flor, certo, Paula? Sim, pronto, eu dei o exemplo da flor, mas isso é marcante para criarmos a nossa vida. São estas informações que fazem as nossas crenças, que depois vibram no nosso campo eletromagnético de forma positiva ou negativa. Claro. E a forma como eu observo, eu tenho que ir à minha base de dados, tenho que ir buscar o que é que eu sinto em relação àquilo. Está a perceber? Sim. Eu não sei se me estou a explicar. Sim, que criamos a nossa realidade, claro. Sim, de dúvida alguma. Influenciados pelo meio que nos rodeia também, é óbvio, não é? Pelo meio que nos rodeia, porque nos dá essa informação. Com certeza que sim. Claro. Isto para mim, quando eu percebi que dentro de mim existiam informações inconscientes e que eu podia mudar essas informações, isto para mim foi uma chave. Mas e como é que a minha vida tinha tornado naquele sofrimento. Mas e como é que mudamos essa? E como é que mudamos isso? Já vamos. Ok. Sim, vamos mudar, temos a oportunidade para mudar isto tudo. E repara, aquele sofrimento que eu todos os dias repetia, eu estava a criar o quê? Mais sofrimento para mim. Porque nós somos energia, nós somos uma antena que emite e que recebe com a mesma frequência. Nós temos um campo eletromagnético. Se eu sentir raiva, ou julgamento, ou vingança, eu emano essas frequências negativas. E o que chega até mim é exatamente situações, acontecimentos e pessoas com raiva, julgamento e vingança. Foi por isso que eu tive uma ruptura familiar, um abandono afetivo e conflitos profissionais, porque quando aconteceu a primeira coisa, que eu já não me lembro o que foi, se eu tivesse, ok, vamos lá ver o que é que está aqui, mas eu não tinha conhecimento para fazer isso. Eu não tinha conhecimento e embolei aquelas áreas todas e criei um inferno como descrevi. Agora, foram os outros que desequilibraram a minha vida? Eu podia-vos contar aqui 10 coisas que os outros me fizeram. Nunca!
Fui apenas eu com as minhas vibrações. Eu sou uma antena, eu emitia e recebia. Eu tive muita dificuldade em compreender isto. Por exemplo, deixa-me dar alguns exemplos. Porquê é que eu tive dificuldade? Porque, repara, por exemplo, eu sou assaltada. Opa, peraí, então eu sou assaltada, eu criei a minha realidade e crio assaltos para mim. Aí é que está a questão. Eu sou assaltada ou sou roubada, mas qual é a vibração que eu vibro? Porque isto é o somatório de tudo o que porque esta mente inconsciente é uma mente emocional. E nós estamos a sentir, nós não estamos a pensar, eu tenho vingança, nós estamos a sentir isto dentro de nós e a emanar isto para fora. Então, repare, se eu vibro no medo, eu tenho medo e não sei que tenho medo, mas tenho medo. Ou sei que tenho medo, não interessa. Certamente, eu posso ser assaltada, posso ser roubada. Se eu tenho escassez dentro de mim, se vibro essa escassez, o dinheiro não chega para nada, aparecem sempre contas para pagar, é a máquina que se avaria, é o carro que tem que ir para a oficina. Eu tenho raiva e tenho vingança a vibrar dentro de mim. Ora, eu sou agredida, as pessoas falam mal para mim. Eu tenho abandono, eu sinto abandono dentro de mim. Então, o que é que vai acontecer? Eu não tenho amigos, eu não sou convidada para lado nenhum, eu esforço-me e ninguém me valoriza. António, eu acredito que as coisas funcionam assim, é por isso que o mundo está desta forma. Não acho as pessoas extremamente inteligentes para terem comportamentos e posturas corretas? Porquê é que não as têm? Porque há forças em nós, António, mais poderosas, que nós as desconhecemos. E a física quântica, para mim, além de outras coisas, o que nos ajuda é olhar para dentro de nós e perceber que nós criamos. Isto é uma chave. Há um experimento que diz que nós criamos a nossa realidade. Então, se o meu pensamento quer determinada coisa e eu não consigo, quem é que está a botar aquilo? Então não temos que pensar assim, então espera aí, eu quero, eu desejo, eu tenho talento, eu sou capaz. Eu não consigo porquê? Ou seja, porque existe em mim que não me deixa conseguir. Ou seja, então, Paula, permita-me. Muito, sabe? Sim. Eu vou ter que fazer mais uma pausa, mas vamos tentar, digamos, fazer aqui um breve resumo. Ou seja, aquilo que está a tentar dizer é mais ou menos isto. Nós não nos conhecemos o suficiente para podermos, digamos, refletir sobre aquilo que nos acontece como sendo da nossa exclusiva responsabilidade, quer seja bom, quer seja mau. Responsabilidade, nunca culpa. Responsabilidade. Por isso mesmo é que não há culpa. Por isso mesmo é que eu não quis atribuir a palavra culpa, não é? Porque a culpa, como diz também o ditado, é morrer solteira. Nós já vamos voltar a falar. Eu vou ter que proceder aqui a mais uma breve pausa. Já regressamos, Paulo. Estávamos a falar, portanto... Então, continuando. Ok. Se eu vibro em amor, é porque nós temos que compreender, somos energia, temos um campo eletromagnético. Tudo o que nós emanamos não vai para ninguém, vem para nós. Eu posso odiar uma pessoa, desejar-lhe o mal todo, não atinge essa pessoa, é para mim que vem mais daquilo. Essa parte é que eu, e presumo que os ouvintes também poderão ter um pouco essa dúvida, de que o mal que nós desejamos aos outros não é aos outros que estamos a fazer mal, ou fazemos aos outros, estamos a fazer mal a nós próprios. Como é que explica isso, Paulo? Através da física? Eu explico por causa do campo. Sim, mas o campo... Consegue visualizar um campo que emite e que recebe. Ou seja, para você mentalmente desejar mal ao outro, as suas emoções têm que pulsar. E nós emitimos com essas emoções. Então, eu desejo mal ao outro porque o outro me fez não sei o quê. Às vezes que eu desejei, não é? Não sou santa nenhuma. Desejei, agora já não desejo. Não, então isso vem para mim, eu já tenho consciência disto, tá? Nem pensar. Então, eu desejo e isso vem para mim. Vem para mim, não vem para ninguém. É por isso. Mas como é que vem para nós? Através das pessoas da nossa realidade. Eu sinto isto dentro de mim. Eu sinto dentro de mim raiva, vou fazer mal àquela pessoa. Então, eu emito esta vibração. Sim. E pessoas, lugares, coisas que contêm esta vibração da raiva vêm até ao meu encontro e fazem-me mal, e roubam-me, e fazem-me isto e aquilo.
Sou eu que estou a provocar aquilo. Eu gostava tanto que eu conseguisse explicar isto. Por exemplo, eu se vibrar em alegria, as pessoas que vibram na tristeza não chegam até mim, porque a frequência não entra em ressonância. Não é possível. Isto é uma proteção para nós. Como é que nos defendemos das energias negativas? Vibra amor, vibra alegria. A maldade não pode entrar. Não é possível. A frequência não encontra ressonância. É por isso que quando começamos a mudar as nossas vibrações, muitas pessoas afastam-se, porque aquilo que nos ligava uma pessoa à outra era exatamente a vibração que era compatível. Se uma amiga está sempre a fazer comentários negativos, e se eu elevar a minha vibração e deixar de fazer estes comentários negativos, as nossas vibrações deixam de ser compatíveis, já não somos atraídas, temos que nos separar, vai acontecer qualquer coisa, ou eu vou morar para outra cidade, ou já não tenho tanto tempo para ela, ou existe uma zanga, não sei, isso depois acontece, eu não sei o que é que vai acontecer. Por exemplo, no meu caso eu fui despedida, e ainda bem que fui, porque eu estava num ambiente que a vibração era terrível, mas eu estive lá porque era necessário lá estar, porque eu era compatível. Eu estava naquele sentimento de mal-estar e de sofrimento e de culpa e de vingança e de raiva. Enquanto eu não curei isto em mim, e acreditem, eu tive que fazer um trabalho interno para curar estas vibrações. Quando eu comecei a alinhar-me, a sentir alegria, eu todos os dias sinto jatos de alegria em mim. Quando eu comecei a sentir alegria, quando eu comecei a sentir amor, quando eu comecei a sentir paz, eu fui despedida, mas foi o melhor que aconteceu. Porque eu ali eu não era compatível com aquelas pessoas, e elas não estão erradas. Eu também estive naquele processo. Saíram um dia dali. Eu quis sair, eu quis melhorar, eu quis ser boa, eu quis pensar nos outros também. E, portanto, mudei o meu processo. Se eu vibrar amor e alegria, tudo é fácil. Todo tipo de ajuda aparece. Eu ia-vos dizer, meus senhores, acreditem, mas acreditem nisto, aconteceu comigo, toda a ajuda aparece, eu sou apreciada, os outros gostam de estar comigo, as relações são fáceis, são valorizadas, mas eu tenho que limpar o campo das coisas que lá estão negativas. Em relação à abundância financeira, que há bocado falávamos, se eu vibrar abundância, eu recebo dinheiro inesperado, e isso aconteceu na minha vida. Eu recebo dinheiro inesperado, eu paguei a TV Cabo não sei quantos meses a mais por uma questão, devolveram-me o dinheiro todo, eu nem sequer estava à espera. Surgem oportunidades para eu ganhar dinheiro, oferecem, por exemplo, eu sou contactada para fazer uma massagem, não pago nada, uma limpeza à pele, o dinheiro parece que chega para tudo. Eu saí do meu emprego, fui despedida, eu ganhava muito bem, eu estou a ganhar mais do que aquilo que eu ganhava lá. Mas não é impossível, temos que achar que eu já vos vou contar um caso de uma doença que eu tive para perceberem como é que eu fiz esta dinâmica. Onde é que eu cheguei? Mas o principal, nós não co-criamos com frequências negativas. Então, é por isso que é bom eu me alinhar com frequências positivas. Eu com raiva, com ódio, crio sim. Aquele sofrimento, aquela miséria, mais do mesmo, sem dinheiro, complicações na vida, tudo mal. Quando eu vibro em alegria, em amor, em paz, apreciação, contemplação, isto não é místico, são energias que nós sentimos. Eu crio outra realidade, porque existem realidades diferentes. Ou vocês acham que as pessoas que são milionárias é porque tiveram sorte? Não, elas acederam a esse conhecimento.
Isto não há aqui especiais. Nós todos podemos nos alinhar nestas vibrações altíssimas e co-criar coisas extraordinárias para nós. É o que eu estou a fazer. E é isto que eu quero. Tenho ansiedade de dizer às pessoas. Agora as pessoas fazem resistência como eu fiz, eu percebo. Eu também fiz muita resistência. Isto é tudo doido. Esta malta deve ter fumado aí alguma coisa. É assim. Eu também pensava. Assim parece. Assim parece de repente, parece que de repente a vida é fácil. Não é de repente, atenção. Não, eu estou a falar de repente no sentido em que estamos a ter esta conversa, digamos, estamos a resumir a sua vida em alguns minutos, estamos a conversar, mas parece que de repente é um pouco, como diz na Bíblia, não é? Ama ao próximo como a ti mesmo. Parece que se vivermos em amor, se emanarmos amor, se vivermos... Mas não acha que é o que nós devemos fazer? Acha bem fazermos mal aos outros, passarmos pernas aos outros, prejudicarmos os outros, criar sofrimento, matarmos os animais? Claro, só que isso acha isso bem? Não acho nada bem, só que isso é muito mais fácil de dizer do que fazer, não é? Pois, mas temos que fazer estas expulsões estas expulsões que nós temos dentro de nós temos que as conseguir segurar e perceber que há determinadas atitudes que nós temos, determinados comportamentos, determinados pensamentos que não estão corretos e temos que nos pôr em causa. E isso tem que acontecer connosco, ou mais tarde ou mais cedo, porque todos temos um impulso para a evolução. É por isso que o caos aparece na nossa vida, como apareceu na minha. Tipo, olha, vê lá se acordas, não? Quer dizer, faz levar aqui umas boas cacetadinhas, pode ser que tu acordes e que te ponhas no caminho. Eu não dependo de religiões, eu não dependo nada disso. Não, isto é tudo entre mim e eu. Eu e eu. Eu vou pedir o quê? Quem? Eu tenho Deus dentro de mim. Eu vou pedir a quem? Eu peço a mim. Eu alinho-me a mim. Olha, então, tocou aí num ponto que é... Eu toquei muitos pontos, porque eu gosto muito. Claro, mas há alguns que são mais que outros. Tocou aí digamos, na palavra Deus, na física quântica. Deus, pronto, eu disse Deus para me ligar, exemplificar, porque para mim é o universo, o vácuo quântico, a matriz divina, o todo, isso são palavras que me ligam mais a essa energia, a essa inteligência pura que existe, sem dúvida alguma. De maneira que através das várias áreas da vida, qual é a bitola? Era isto também. Como é que eu sei que tenho frequências negativas nesta e naquela área? Como é que eu sei isto? É simples, é muito simples. Eu tenho que olhar para as várias áreas da minha vida e perceber o que é que contém problemas, o que é que não está a fluir, o que é que está ali sempre a complicar. Há alturas que é tudo, não é? A vibração a vibração então é negativa. Porque se as coisas não estão a correr bem, a vibração que eu tenho dentro de mim, no tal campinho, no campo, a vibrar, a emanar, ela é negativa. Mas pelo contrário, as coisas estão a correr muito bem, tudo flui, a vibração é positiva. Portanto, eu só tenho que ir limpar onde a vibração está negativa, onde as coisas não correm bem. Porque nós estamos aqui para ser felizes. Não é para ter, claro, eu com este conhecimento, se me perguntar, tem problema, conflitos, problemas? Claro! Ainda bem que tenho. Já viu o que era não ter? A tua vida, a existência é isto. Mas sabe o que é? Ter problemas e conseguir perceber o que é que está ali, o que é que tem que mudar, como é que tem que fazer. Não fica ali prisioneira daquilo que está a acontecer e que o outro fez e disse e não sei o quê. Não fica. Você tem poder. Ou seja, temos que voltar àquela questão do ego, de que o mundo é que tem que se adaptar a mim e não eu. Do ego? O ego no sentido em que nós temos tendência, cada um de nós, para pensar que o mal está nos outros, ou seja, nós, os outros é que nos estão a fazer mal a nós, digamos, eu não tenho que mudar nada. E nós temos a responsabilidade a 100%.
Não há hipótese. E quem quiser assumir esta postura perante a vida, eu sou responsável por tudo, muito bem, resolve problemas. Eu também não queria resolver, lembra-se? Eu tinha um mecanismo interno só de reclamação. Acontecia qualquer coisa, eu reclamava, julgava. Eu queria a minha realidade. Isto são doidos. É o que eu lhe disse, não ia fumar qualquer coisa, não estão bem. Eu não acreditava nisto. Mas eu gosto de experimentar as coisas. Eu gosto, porque... muito bem, as pessoas acham que estes princípios não podem mudar a vida, mas por que é que não vão? Vão-os na prática. E depois viam, com o peito cheio. Não vão nada, isto é tudo uma mentira porque eu pus na prática e isto não muda nada. Agora as pessoas dizem, não, isto é tudo mentira, mas não põem em prática. Não vale a pena estarem a dizer que é mentira, ou que não é, ou que não tem fundamento. Ponham em prática, e se meterem em prática, realmente. Mas têm que pôr em prática, têm que limpar, têm que se alinhar, têm que programar. Ok, fizeram isso tudo e não mudou nada. Pronto, eu própria, então vamos lá ver o que é que está a acontecer. Até eu fico surpresa, mas como é que é possível? Muito bem, Paulo, nós temos que proceder aqui a mais a pausa agora mais longa para as notícias das 10 horas e o bloco comercial. Regressamos depois, mas daqui a alguns instantes então, onde nós nos conhecemos. A Paula foi lá, fez um comentário porque viu enfim, a conversa, o programa sobre física quântica que fizemos com o professor Osnia Ramos e, portanto, entramos em contacto com o outro e surgiu, portanto, de facto, essa ideia de fazermos um programa relativamente à sua experiência com esta questão da física quântica. Paula? Sim. Havia uma coisa que eu gostava muito de passar, adorava, porque para mim também foi muito difícil, continuo a dizer. Eu tinha um padrão, e talvez com os exemplos se possa compreender melhor. Eu tinha um padrão que eu julgava, estava sempre a julgar e a reclamar. Por exemplo, a máquina avariava-se. Eu tinha dinheiro para pagar o arranjo. Isto acontece com muitas pessoas e as pessoas não têm consciência. Se eu tinha dinheiro, eu devia estar a agradecer porque eu tinha dinheiro. E eu não reclamava porque era mais uma despesa. Quando eu reclamo porque é mais uma despesa, eu estou a emitir aquilo, mais despesas voltam para mim. Quando as pessoas não perceberem que tudo aquilo que elas sentem volta para elas, a vida não muda. Tem que se compreender isto é a base de tudo. As pessoas muitas vezes dizem, mas então nunca se pode reclamar. Não se pode reclamar. Vamos reclamar para quê? Porque aquilo que eu estou a reclamar no outro, eu tenho em mim, eu tenho que trabalhar dentro de mim. Então, e aquelas pessoas, perguntam muitas vezes, então e as pessoas que fazem maldades? Essas pessoas também têm um campo. Vão receber o mesmo tipo de frequência que estão a emitir. Nós não nos devemos preocupar com as vibrações dos outros. Temos que nos preocupar com as nossas. Porque os outros só estão ali para nos mostrar as vibrações que nós temos. Porque quando deixamos de ter, eles desaparecem e vêm outras pessoas com a vibração compatível com a nossa. Eu conheci... essas pessoas vão desaparecer do campo. Sim. Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida tem mais a ver connosco do que aquilo propriamente com o outro. Porque, António, existem crenças em nós, como a vitimização, que passamos para os outros a responsabilidade das coisas que nos acontecem. O facto de eu ter esta crença, que às vezes é inconsciente, mas mesmo que seja consciente se não for trabalhada, que ela é inconsciente, ela influencia muito a minha vida, porque enquanto eu estou no papel de vítima, que o outro, eu também estive lá, o outro é que me fez isto, o outro é que me fez aquilo. Então, se o outro é que me fez, não é? Eu nunca me responsabilizo e isso tira-me totalmente o poder. Ora, aí está uma parte muito importante. Aí está aí uma parte muito importante, Paulo, que é, digamos, a responsabilização das pessoas. Mas como sabe, por exemplo, hoje em dia verificamos pais que vão à escola e batem nos professores porque os professores não, ou puseram um filho de castigo, etc. Não, ou seja, os pais também têm um papel importante na educação dos filhos para esta responsabilização, para que as pessoas não passem a vida, digamos, a reclamar e a vitimizarem-se daquilo que lhes acontece, não é?
Então, se as pessoas como eu reclamavam, tinham e reclamavam, veja lá quem não tem, percebe? Porque a visão do mundo tem que ser outra. Se eu tinha dinheiro e reclamava, que era mais uma despesa, eu imagino as pessoas que não tinham dinheiro que também reclamam, percebe? Porque a visão do mundo tem que ser outra. Eu tenho que perceber que eu sou responsável pela minha vida. A física quântica prova que o observador cria a realidade. A forma como eu observo cria a minha realidade. Se eu observo com coisas negativas, essa realidade negativa vem para mim. Só este experimento poderia alterar as mentalidades, mas não se consegue, é difícil. Nós criamos a nossa realidade e tudo vem até nós pela nossa vibração. Se não existir ressonância, o assaltante não me vê. Eu estou lá, mas ele não me vê. Se chega até mim é porque eu vibro, eu sou espelho. Por exemplo, eu gosto de dar exemplos porque pronto, foram os exemplos também que me ajudaram. Os exemplos são bons, não é? Sim. Mas a minha mãe irrita-me. Não é a sua mãe, é você que se irrita com ela porque tem qualquer coisa dentro de si que a faz irritar. Mas as minhas colegas que falam mal de mim não são os colegas, é você. Mas o meu patrão não é o patrão, é você. Mas o meu namorado não, é você. Está tudo em si, não dê o poder aos outros. Isso significa, Paula, nós vivemos, e fala-se muitas vezes no mal de inveja, e das pessoas que têm inveja umas às outras e que desejam mal e que vão, digamos, fazer mal àquela pessoa, e que normalmente as coisas não são, digamos, ninguém tem essa capacidade de nos fazer mal dessa forma. Claro. A única pessoa que faz mal a nós próprios somos nós. Quem se pôs naquele buraco fui eu, por mais que a realidade me mostrasse fosse o que fosse. Sim. Mas fui eu é que dei o poder àquela gente toda, a dizer, foste tu. Gastei a minha energia toda a culpar e cada vez mais profundo o buraco, e afinal não é uma questão de culpa. Eu nunca me responsabilizei para olhar para dentro de mim e para perceber o que é que criou aquilo, porque vem tudo de mim. A física quântica diz isso. Paula, temos aqui uma chamada, um ouvinte. Sim. Sebastião, boa noite. António, boa noite. Está a ouvir, Paula? Estou, boa noite, sim, Sebastião. Espero bem que sim. E então, Sebastião? Porque que dizes? Aquilo que você está a dizer é tudo verdade. Não se deve fazer nada de mal, nem maldades a ninguém. Não se deve querer mal a ninguém, porque eu nunca quis nada de maldade a ninguém, nunca fiz maldades a ninguém, nem à minha ex-mulher. Pronto, diga-se de passagem. Nunca lhe quis mal e nunca quis mal ao companheiro que ela tem agora, até o cumprimento. Pronto. Posso lhe dizer, até cumprimento. Não fazes mais que a tua obrigação. António, parece, mas a vida é mesmo assim. Uhum. Nós temos que levar a nossa vidinha e não querer mal aos outros, nem olhar para o vizinho do lado e querer maldade dali ou dali. Não. É sempre querer fazer o bem. Uhum. É só isso. Se puder fazer bem, faz. Se não puder, olha, só da paciência, não é? Uhum. Essa que é essa, não é? Pronto. Mas a minha vida contada dava um livro, não é? Dava um romance, não é? dava um romance. António, só para me fazer rir a esta hora. Mas há não sei se há alguma questão assim, mais em concreto que gostasses de colocar. Não, eu estou a ouvir a Paula e digo-lhe uma coisa. Ela tem razão naquilo que fala e eu, pronto, eu sou uma pessoa que sigo praticamente aquilo que ela falou. Tudo. Sebastião, obrigada. Muito obrigada. Eu não tenho, Paula, eu não tenho palavras para descrever, porque eu sou uma pessoa, sou sincera, e quando tenho que ser direto, curto e grosso, também sou. Está a perceber?
Está a perceber o que eu quero dizer? Sim. Eu sou uma pessoa, quando tenho de ser curto, direto e grosso, também sou. Mas eu não quero mal a ninguém. Ninguém. Há pessoas aqui à minha volta, pronto, que eu sei que me detestam. Eu sei que me detestam, mas eu passo-me ao lado. Não é? Passo-me ao lado. Não é? Nós temos que ter aquela sensação de eu sei que tu não me gostas de mim, ou que tens raiva de mim. Eu sei que há. Sei que há pessoas que têm raiva de mim. Mas nós não temos que ter raiva deles também, ao mesmo tempo. Mas eu não tenho raiva de ninguém. Sebastião, uma pergunta. Não me incomoda. Essa raiva A Paula, não me incomoda nada. A Paula... Então é porque o Sebastião não tem essa raiva, não é compatível, está a perceber? A energia só é compatível quando nós nos sentimos mal e com vontade de fazer vingança e de criar problemas. Por exemplo, eu também sinto que há pessoas que têm raiva, que eu também me esqueci de dizer isto, só que se ela não me faz nada dentro de mim, não quer dizer, eu encontro as pessoas com raiva, não é? Só que isso não faz ressonância em mim, não está a dizer que eu tenho raiva, não. Eu estou a ver a raiva, mas eu não a tenho. Agora, se eu sinto dentro de mim, sacana, eu fazia-te assim, então aqui é porque há qualquer coisa que tem que ser trabalhada. Não, mas eu não vou por aí por esse campo. Pronto, Sebastião, está de parabéns porque não tem isso. Paula, desculpa. Eu levo tudo na paz. Olha, muito bom, olha, está alinhado. Porque é assim, Sebastião, nós não precisamos ter conhecimento. Eu tive que ter porque eu era uma alma muito guerreira e com um ego muito grande e etc. Eu ouvi a conversa. Mas há pessoas, diga? Eu ouvi a conversa e percebi-me daquilo que... Mas, Sebastião, há pessoas que não precisam deste conhecimento porque elas próprias são assim. São calmas, querem o bem dos outros, querem a harmonia, têm a alegria. Não precisam de cursos porque elas naturalmente são assim. Eu sou assim. Eu sou divorciado, sou sozinho. Já há 20 anos, quase. E mulheres não faltam, não é? Mas pronto, não interessa. Mas tenho várias amigas e às vezes até as convido para almoçar comigo. Sou uma paz de alma. Está a perceber? Mantenha-se assim, calmo, tranquilo, amoroso, não se passa com nada. alegria. Não se passa nada. Na minha mente é assim, não se passa nada. Queres-me mal? Aquela quer-me mal? Eu dali? Ou aquela dali? Eu quero lá saber. Então e o mal de inveja? Boa. Eu quero lá saber. Então e o mal de inveja? Então, eu quero lá saber. Não queres saber, exatamente. Não quero, claro que não. Claro, a gente não pode ligar, não é? Há de haver sempre quem não gosta. Passa ao lado. Claro, chuta para canto. E depois, se for preciso ajudar uma amiga ou um amigo, eu estou cá. Sim, senhor. Estou cá, do coração aberto. Sebastião, bom fim de semana. António, é sempre um prazer. Paulinho, um beijinho. Adeus, Sebastião. Obrigada pela sua intervenção. Beijinho. Muito obrigada. Tchau, beijinho. Paula? Sim? Que me diz? Então, o que é que eu... Por onde é que... Pronto. Vou continuar com as frequências porque isto para mim é extraordinário. Assim que nós vibramos naquelas frequências elevadas, que é a alegria, que é o amor, que é a paz, que é aquilo... Estou. Diga? Sim. Estou? Está o Sr. António Gomes, daqui é o Adelino de Braga. O Adelino está bom. A Paula está a ouvir o Adelino? Sim, estou. Boa noite, Sr. Adelino. Boa noite, menina Paula Coelho, não é? Sim. Olha, eu estou a ouvir o programa e realmente, pronto, só tenho que elogiar o António Gomes e a menina Paula, no sentido Muito obrigada. Muitas situações que é uma pura realidade. E eu faço da menina, da forma como pensa, como atua, é uma guerreira. Está a ver? Tenho um pensamento Muito obrigada. positivo. Diga? Muito obrigada. É uma guerreira, porquê? Porque numa escala de 0 a 100, a gente normalmente, neste país, só encontra no mínimo 10. É verdade. Porque se a gente toda
Sim. Isto é, se a maior parte de nós portugueses tivesse as mesmas ideias e as mesmas atuações, as mesmas privações e os átomos que fazem energia para pensar positivo, de acordo com a natureza e com aquilo que realmente que são as proteínas que vêm dos cometas, que faz da gente praticamente pessoas úteis à sociedade, sem criar conflitos, sem criar invejas. Isso é que era importante, não é? Não é estarmos à espera que os outros mudem, é nós mudarmos, não é? Senhora Adelino, parabéns. Olha, gosto tanto de ouvir as pessoas falar assim, sabe? Porque me identifico. Muito obrigada. Do fundo do meu coração, eu fico tão contente quando as pessoas percebem isto. Exato, porque nós fazemos parte da natureza e a natureza em si é para nos ajudar uns aos outros. Olha, eu só vou pôr um caso que se passou comigo e vai ser breve porque com certeza deve querer mais ouvintes entrar na história. E ainda tem publicidade. Eu quando era miúdo andava a estudar, os meus pais eram pobres e como eram pobres não tinham dinheiro sequer para os livros. E o que é que eu fazia? Eu pegava e ia pela cidade, porque eu morava em Braga, está a ver? Morava na cidade e andava a apanhar poliscas e desfazia aquilo e entregava no saco. E depois íamos entregar à farrapeira, que era, portanto, era um sítio onde a gente entregava os papéis, os papelões, e eles aceitavam o resto do tabaco que as pessoas deitavam fora e a gente apanhava aquilo e desfazia e metia no saco. E depois levava à farrapeira e a gente conseguia ganhar algum dinheirinho. Ah, é? Não sabia dessa. Sabe, era assim que eu comprava os materiais para mim e de escolagem e para os meus irmãos também. A seguir, portanto, foi para o mundo de trabalho. E eu comecei numa tipografia. E a certa altura, ainda era um jovem, a fotografia deixou de pagar, ainda estava no tempo do outro regime. E os colegas assim, tu vais embora, não sei o quê, o patrão tem dificuldades de pagar, isto, aquilo, e assim, olha, ele tem dificuldades de pagar a nós, mas ele vive de conforto e com a riqueza toda, e não vejo os filhos a passar o que a gente está a passar. Eu vou mudar de vida. Olha, e passei por muitos e depois tive aquela filosofia de pensar, com pensamento positivo. Quem der mais é que é patrão. Passei que foi para metalúrgico, está a ver? Andei nas obras na construção civil, andei até em Guimarães aí também nas obras, não é? na construção das áreas ao domicílio, portanto andei em Monte Largo, andei aí na Avenida João Guarda até lá acima da estação, andei em Urgeses, pronto, essas matérias todas. Até que um dia fui para a Câmara Municipal. Olha, em 43 anos de trabalho, nunca me lembro de baixar o ordenado. E quando saí com o último ordenado, foi 944, porque era um operário qualificado. E a priori era assim, e os meus colegas muitas vezes diziam assim, como é que tu consegues ir aos concursos e passar de terceira para segunda para primeira e primeira para principal? E eu disse assim, depende do critério de cada um. O meu pensamento é positivo. Aprendo o mais possível, dou mais rendimento. E quando vou para o concurso, sei demonstrar aquilo que eu faço e aquilo que posso fazer. Ou seja, Adelino, temos que andar da perna, não é? Parabéns. Sei, e a priori... Temos que andar da perna, não podemos estar à espera na sombra da bananeira à espera que a banana caia, não é? Não, mas para isso que tive de passar muitos obstáculos. Claro, mas quem é que não passa obstáculos? E há muitas barreiras, claro. Só que eu tinha que transpor essas barreiras. Quer dizer, o meu pensamento, olha, eu posso lhe dizer que é verdade. Eu muitas vezes, à noite, estava para aí 2 horas a fazer meditação. Pedi-lhe que concluísse, que eu tenho que e é como a menina Paula disse, muitas vezes trabalha o nosso subconsciente. Claro. E esse subconsciente é que me abria todos os caminhos para ultrapassar determinadas barreiras. Muito bem. Parabéns. E para determinar essas barreiras também passei muito. Olha, e não cheguei mais alto por isso, porque depois eu vi os colegas muitos a sofrer, não é? Porque eram discriminados, ganhavam pouco, estavam muitos anos na categoria e tudo mais. E eu fui para a atividade sindical. E tive, como o Sr. António Gomes já sabe, muitos anos, e cheguei a secretário e coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública.
Está a ver? Com o objetivo de quê? De ajudar os outros. E ao mesmo tempo, quando eu ajudava os outros, eu sentia-me feliz porque me ajudava a mim próprio também. E estava a fazer campo para si, ao ajudar os outros estava a receber para si, senhora. Exatamente, porque a tal energia que passava, positiva, partia de mim, dava a volta sobre eles, é a mesma coisa que fazermos uma roda e darmos a mão e a energia passar por todos. Muito bem, Adelino, muito bem, estou admirado consigo. E com esses objetivos, pronto, é só mais um bocadinho, e com esses objetivos é que eu digo que estou contentíssimo de vir a menina Paula Coelho, porque realmente tem aquela forma de guerreira, de não pensar positivo, não ter inveja aos outros, como ela diz, porque o mal que a gente pensa das coisas e dos outros pode se tornar contra nós. Muito bem. E se a gente pensar de bem para todos e não arranjar inimigos, porque eu não ganho Ora, está agora aí está o que diz a Bíblia: ama ao próximo como a ti mesmo. Adelino, tenho que avançar. Um abraço para si, bom fim de semana. Exatamente, olha, pronto, eu só quero terminar, dar os meus parabéns à menina Ana Paula e a você, António Gomes, porque você é um bom entrevistador, e muita felicidade e continuação com os seus programas, porque já sabe que eu sou o seu admirador. Eu sei, e tenho sorte de ter ouvintes como o Adelino que participam também. Até à próxima, muito boa noite para vocês. Bom fim de semana para si, um abraço. Boa noite, obrigada. Paula, já regresso assim porque tenho que lançar aqui o último bloco de comercial. Paula, não sei se quer dizer alguma coisa relativamente à intervenção do nosso ouvinte Adelino, entretanto. Sim, queria dizer que o Sr. Adelino já usa alguns princípios da física quântica, o que é maravilhoso, porque os princípios da física quântica há muitas pessoas que usam, e isso é ótimo, é muito bom, e foi muito agradável ouvir o Sr. Adelino, porque a base é essa mesmo, é amar o outro como a ti mesmo, e certamente quem tiver este tipo de experiências não pode ter negatividades na vida. Então, mas isso já vem na Bíblia há muitos anos, o amo ao próximo como a ti mesmo. Já Jesus nos ensinava, ele era um físico quântico. Ele trouxe-nos uma mensagem. A física quântica é uma forma, digamos, é uma abordagem diferente que temos a este amo ao próximo como a ti mesmo? A física quântica, sim. O que desejas para ti, deseja para o outro, sim, sem dúvida. Ou seja, colhemos o que semeamos. Colhemos o que semeamos. A felicidade está dentro de nós. A felicidade está dentro de nós. Os recursos são todos dentro de nós. É preciso acreditar. Nós é preciso acreditar que os recursos são dos outros. É preciso acreditar. É preciso querer viver. É preciso querer ser feliz. É preciso querer sair do rebanho. É preciso isso. É preciso ter coragem. E é preciso trabalhar para isso também, não é ficar à espera. É preciso sim, não, eu trabalho todos os dias, não, claro, só que apanho as oportunidades, não é? As oportunidades eu apanho-as, eu tenho projetos para mim, e quando nós nos alinhamos, que eu há bocado estava a tentar dizer isto, quando nós nos alinhamos, nós criamos, através do nosso pensamento e do nosso sentimento, situações que queremos realizar. E o mais interessante é quando estamos alinhados, mas para estar alinhados eu tenho que limpar as vibrações. Acontecimentos, coisas e pessoas vêm até nós e trazem-nos soluções para nós começarmos coisas, António. Ultrapassar o mal que me fazem. Paula. Sim. Ultrapassarmos o mal, sermos capazes de ultrapassar o mal que nos fazem e não... Ou seja, darem-me uma canelada e eu queria dar 2 ou 3, não é? Nós temos que aprender a perdoar, nós temos que aprender a aceitar, nós temos que aprender a ser honestos, a ser bons. A dizer a verdade. É a dizer a verdade. E dizer a verdade, não enganar os outros. Essa é a nossa essência. E todos nós temos lembranças disso e todos nós queremos retomar esta fonte, só que os caminhos, por exemplo, compramos casas para nos sentirmos bem, porque nós sabemos que nós temos em nós o que é o estado de bem maior.
Então compramos casas, compramos carros para sentir esse bem maior dentro de nós. Fugimos de coisas que é tão fácil encontrar o bem maior dentro de nós, com amor e alegria, com alinhamento, a fazer o bem aos outros. Há um sentimento tão grandioso em nós quando qualquer um de nós faz o bem a outro, porque estamos a ajudar outra pessoa. É um sentimento muito bom, é uma alegria muito grande dentro de nós. Porque é que não praticamos isso? Porque é que estamos sempre a passar os outros? Porque é que mentimos? E são essas coisas que nós temos que mudar. E se mudarmos, nós encontramos, eu vou usar esta palavra, o reino dos céus. As coisas boas estão lá para nós. Mas para aceder a isso, nós temos que mudar dentro de nós. Em relação às minhas mudanças, elas não vieram logo. Eu demorei algum tempo, mas elas chegaram e continuam a chegar. E é aqui que as pessoas desistem, quando os resultados não chegam. Eu já aplicava o conhecimento, eu já estava a alinhar, a limpar estas vibrações negativas que eu tinha, mas os conflitos continuavam a aparecer. E porquê que isto acontecia se eu já estava alinhada? Porque ao longo de muito tempo eu fiz muito lixo, durante muitos anos. São camadas e camadas de informação negativa que demora a limpar. Mas perante os conflitos, por exemplo, a minha forma está diferente. Eu quando olho para uma pessoa, supostamente possa estar a fazer qualquer coisa que eu não gosto, não é? Eu pergunto a mim própria, porque é que isto está a acontecer? O que é que eu tenho em mim que eu atraí esta pessoa que me está a ensinar qualquer coisa que eu desconheço? É a forma como eu tenho de lidar, com um mundo que ainda está inconsciente. E com paciência tudo chega. Às vezes nós temos muita ansiedade, que as coisas nunca mais aparecem. E esta ansiedade retarda o aparecimento das coisas. Nós temos que confiar, temos que entregar, as coisas vêm até nós. Outra das vertentes que se fala muito também na física quântica é a capacidade de nós, perante um problema de saúde, digamos, exercermos essa força interior que temos para Sim. que possamos, eventualmente, não é, ultrapassar problemas até graves que vão acontecendo. Foi como aconteceu também, que eu vou passar a contar. Então, depois de eu estar a fazer, depois de eu vir do buraco, de fazer este alinhamento todo, de ter alguns conflitos, mas a vida ter melhorado muito, foi num exame de rotina que me foi diagnosticado um cancro de mama. E agora? Foi karma? Foi castigo? Não. Fui eu que criei isto tudo. Com aquelas emoções negativas que eu tive ao longo de muito tempo. A responsabilidade não é de ninguém, é apenas minha. Mas foi este conhecimento que me curou. Mas na altura que lhe surgiu o problema, digamos, não tinha ainda esse... Já estava no conhecimento, já estava no conhecimento. E acha que foi isso? Já tinha ferramentas... E acha que isso ajudou? Isso, digamos, deu um contributo importante? Sim. Sim. Porquê? Porque eu percebi que tinha sido as minhas emoções que se somatizaram no meu corpo e eu percebi que tinha que perdoar, tinha que aceitar situações que o meu ego não queria aceitar. Tinha que me amar, tinha que me escolher, porque os conflitos que nos aparecem na nossa vida é tudo uma falta de amor em relação a nós. Não queremos perdoar coisas. As coisas foram vividas naquela época. Ou seja, vamos tentar perceber este ponto. A Paula está a dar a entender que os problemas que nos surgem de saúde, digamos, não é... Pronto, vamos falar... A Paula falou no cancro da mama. Mas, digamos, há coisas que se nasce com um problema. Não, eu estou a falar no meu, só posso falar da minha prática. Sim, mas o facto de estarmos a alimentar, às vezes, digamos, ódios, rancores contra as pessoas... Sem dúvida, António. Agudiza ou agrava o problema que nos possa surgir. Sem dúvida. Uhum. Você é rude com alguém ou maltrata alguém, a sua garganta fica com dor... Como é que a física quântica explica, digamos, esse pormenor? Da cura? Uhum.
Da cura, eu vou-lhe dizer o que fiz. Da cura e do agravamento eventual do problema também, se estivermos com esses sentimentos negativos, com essas energias negativas, lá. Se estivermos com as energias negativas, tudo o que está à nossa volta é negativo, porque nós somos o centro, não é? Portanto, para curar qualquer coisa, nós temos que nos alinhar. Alinhar é vibrar em vibrações elevadas, como a alegria, o amor, a apreciação, a paz. E todos nós somos capazes de fazer isso, porque há momentos da nossa vida que nós temos isso, não conseguimos manter. Agora, como é que eu me curei? A física quântica diz que temos mais poder do que aquilo que nós sabemos e acreditamos. Eu peguei neste princípio, o observador cria a sua realidade. Não existe nada sem a consciência. Então, eu tinha ido para o inferno, eu tinha uma força, uma determinação, e foi essa força que me trouxe de lá, e era com essa força que eu ia contar. O que eu fiz foi fazer o levantamento das minhas crenças em relação à tal doença. Então, na minha mente, a minha representação mental de um cancro era só mais um nome. Eu não tinha historial, eu não tinha informação dentro de mim para que aquilo fosse uma coisa terrível. Eu não tinha isto. Então não foi muito difícil fazer representações na minha mente, ou seja, retirar aquele nome. Então o que é que eu fui fazer? Eu primeiro decidi logo que eu ia me curar. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. Não, eu vou conseguir curar esta doença. Então, o que eu fiz foi, eu precisava que a minha mente acreditasse que era possível a cura. E a representação não era muito forte, era só mais... eu não tinha uma grande representação. Então, comecei a influenciar a minha mente com testemunhos de curas de pessoas que tinham tido êxito. E eu ouvia as pessoas a relatarem que se tinham curado e etc. Só que o problema não era a minha mente, o problema era o meu sistema de crenças, o que é que ele precisava, o que é que ele sentia desta doença. Então, no meu sistema de crenças, eu também tinha isto que era mais o nome do que propriamente a doença em si. Mas eu tinha no meu sistema de crenças que quem tinha feito esta doença tinha sido eu, porque eu responsabilizei-me por isto, através das minhas energias. E depois, no meu sistema de crenças, eu encontrei força e determinação. E eu lembro-me que eu dizia uma frase que era: para fortalecer esta força e esta determinação. Tudo é possível, tudo é possível. Eu vibrava nisto, tudo é possível. Eu encontrei a força e a determinação dentro de mim, então eu dizia, tudo é possível, tudo é possível. E o que aconteceu? Eu comecei a acreditar que eu me conseguia curar, então eu comecei a fechar os olhos. A mente não sabe o que é real ou o que é imaginário. Eu comecei a me ver saudável, misturada com emoções de alegria, de gratidão, de cura, e isso foi o suficiente para eu me tornar, para me desaparecer o que eu tinha. Eu via a médica, quando eu fechava os olhos, eu via a médica a dizer-me, olha, está curada, não tem nada. E eu pensa que eu... E portanto, não chegou a fazer, digamos, nenhum tipo de tratamento, Paulo? Não. Já lhe conto o que é que se passou. Eu estou a tentar também fazer esta pergunta. Está-me a ouvir? Estou a tentar rematar, que rematemos um pouco a conversa, porque está-se a esgotar o tempo. Sim. Eu fui trabalhar as minhas crenças, porque a crença tem 88% de força, a mente só tem 12%, porque é a mente consciente. Mas eu não tinha muita negatividade em relação à doença, portanto não foi muito difícil eu vibrar numa frequência elevada que me ia curar. Pronto, eu sentia-me saudável, então eu nunca falei da doença. 2 ou 3 pessoas, os meus filhos, mas eu não falava da doença a ninguém, porque eu estava curada, para que é que eu ia falar da doença?
Eu não falei da doença, eu já estava curada para mim antes de vir o diagnóstico. Quando eu ia ao médico, a médica dizia-me, eu dizia, olha, mas eu estou saudável. Ó, Paula, nós temos aqui um exame. Eu quero que a Paula deixe um bocadinho a realidade. Ela pensava que eu dava uma maluquinha. Porque assim, isto é um processo doloroso. A Paula tem que, eu dei os cabelos muito compridos, a Paula tem que cortar o cabelo e a Paula tem que começar a fazer quimioterapia. Eu disse, mas eu não tenho nada, eu estou saudável. Eu convenci-me que estava saudável. Havia umas eu fui dirigida para a oncologia para me fazerem exames, para perceber se o tumor era benigno, se era maligno, enfim, isso eu ainda não tinha o resultado. E também não queria saber, porque eu já tinha decidido que eu era saudável. Portanto, não havia hipótese de não ser. António, não havia mesmo outra hipótese. Eu tinha esta força. Eu não falava disto a ninguém. E eu, durante o dia, não é, na minha vida, eu sentia-me saudável. Eu nunca me senti doente. Nunca. Eu acho que foi isto que me curou. Sei que quando veio o diagnóstico, a médica disse-me, olha, não tem aqui nada. A minha filha, na altura, amorosamente, disse-me, oh mãe, se tiveres que cortar o cabelo, ela também tem os cabelos muito compridos, eu corto contigo. Eu ainda fui, não fui simpática com a minha filha, porque era assim, eu não admitia a doença. Ela estava-me a falar que também ia cortar o cabelo. Para mim não havia doença. E a médica tinha um bocadinho, ela dizia, olha, eu gosto muito do seu otimismo. Eu dizia assim, Paula, tenho que perceber que está aqui um exame. E eu, ok, mas eu não tenho nada. E realmente ela disse-me, no fim, sabe, Paulo, eu estava com muito medo que não fosse este o diagnóstico, não é? Quer dizer, o diagnóstico foi mesmo um cancro de mama, através de uma mamografia e de uma ecografia, não sei o quê. Porque eu estava com muito medo devido ao seu otimismo, mas realmente você tinha razão. Eu sabia que tinha razão. Paulo, isso é e pronto, e compensava-me. Essa história de vida é muito interessante, mas... como lhe disseste antes, nós temos mesmo que finalizar, está-se a esgotar o tempo. Eu gostaria que... Por exemplo, António, deixa-me só dizer uma coisa. Em relação à rejeição, foi muito mais difícil. A rejeição que eu sentia. Porquê? Porque eu encontrei as minhas vibrações a amplitude daquilo era muito grande. Eu, para trabalhar a rejeição foi muito mais difícil. A rejeição de quê? Mas que rejeição que está a falar? A rejeição que eu sentia-me abandonada, sentia-me rejeitada, okay, está a perceber? Paula, era uma vibração que vibrava muito. Nós provavelmente vamos ter que fazer um outro programa no futuro. Se quiser. Vamos ter que ficar por aqui. Porque é que eu me sentia rejeitada? Deixa-me só dizer. Veja lá como é que isto começou. Mas não tem tempo para mais mesmo hoje. Ok. Está bom? Tá bom. Não desligue, já falamos, entretanto, depois. Não sei se quer ainda, digamos, para quem não está a escutar, digamos, uma nota de rodapé, vá lá. Paula? Sim. Não sei se quer dizer assim, despedir-se dos ouvintes. Eu tinha aqui uma frasezinha que vou dizê-la para terminar a minha intervenção. Ok. Não é a minha frase, mas eu acho muito bonita e espelha tudo aquilo que nós estivemos a conversar. A vida é um espelho, devolvendo ao pensador o pensamento que dele recebe. Pensem nesta frase. Muito bem. Então até uma próxima, Paulo. Muito obrigada.